Liderança tóxica, o maior inimigo do lucro. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, sem rodeios. E se eu te dissesse que o maior inimigo do lucro da sua empresa não está no mercado, não está na economia, não está nos concorrentes, mas está sentado dentro da sua própria equipe? Sim, é duro ouvir isso. Mas mais duro ainda é ver empresas brilhantes, cheias de potencial, literalmente sangrarem dinheiro todos os meses por causa de um único fator que quase ninguém tem coragem de encarar: a liderança tóxica. E talvez você esteja pensando: será que isso está acontecendo comigo? Será que está acontecendo na minha equipe? A verdade é que esse tipo de liderança é traiçoeiro. Você não a vê chegando, ela não se apresenta, ela não faz barulho. Ela simplesmente começa a contaminar tudo: o clima, a motivação, a criatividade, a confiança, a produtividade e, aos poucos, o lucro. Nada derruba uma empresa tão rápido quanto um líder que destrói pessoas enquanto acredita que está fazendo o melhor. E sabe o que é mais assustador? Muitas vezes, esse líder nem percebe o estrago que está causando. A empresa também não. Os números começam a cair e todos culpam o mercado, a taxa de juros, a política, a concorrência, o consumidor. Poucos têm coragem de olhar para dentro e perguntar: será que o problema está na forma como estamos liderando? Porque admitir isso exige maturidade, exige humildade, exige vontade de evoluir. Mas as empresas realmente prósperas, as que crescem, as que inspiram, as que se tornam referências, entendem uma verdade simples e poderosa: o lucro sempre segue a liderança. Liderança saudável cria equipes brilhantes. Equipes brilhantes criam soluções extraordinárias. Soluções extraordinárias criam lucro. Por outro lado, liderança tóxica cria medo. Medo cria estagnação. Estagnação cria prejuízo. É matemática emocional aplicada aos negócios. É por isso que este vídeo é tão urgente, porque hoje você vai enxergar, com uma clareza quase cirúrgica, como a liderança tóxica está drenando a lucratividade de empresas no mundo inteiro, e como você pode identificar e eliminar esse padrão antes que ele comprometa tudo o que você construiu. E mais, você vai descobrir como substituir esse modelo destrutivo por uma liderança capaz de gerar prosperidade, impacto, alta performance e resultados exponenciais. Prepare-se. Você está prestes a entrar em um território que a maioria dos líderes evita, mas que os líderes verdadeiramente prósperos enfrentam de frente. Hoje não vamos apenas falar sobre gestão, vamos falar sobre transformação, sobre consciência, sobre o tipo de liderança que multiplica lucros e sobre o tipo que destrói tudo o que toca. Depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para sua equipe ou para si mesmo da mesma forma. Tópico 1. O que é liderança tóxica e por que ela destrói lucro sem que a empresa perceba? Imagine uma empresa onde as pessoas chegam motivadas, cheias de ideias, prontas para entregar o melhor, mas ao longo dos meses começam a murchar, a desacelerar, a duvidar do próprio potencial. Ninguém entende exatamente o motivo, mas existe um padrão. Sempre que um determinado líder entra na sala, a energia cai, o ambiente pesa, o sorriso desaparece, a criatividade se esconde. Aos poucos, a chama da inovação se apaga. Isso é liderança tóxica. E o mais perigoso é que, muitas vezes, ela não grita. Ela não aparece claramente. Ela age silenciosamente, como um vazamento constante que, de gota em gota, encharca todo o sistema até apodrecer a estrutura. A liderança tóxica se manifesta quando o líder opera pelo medo, pela ameaça velada, pelo controle excessivo, pela desconfiança permanente. Quando o líder corrige mais do que orienta, quando humilha mais do que instrui, quando exige mais do que desenvolve, quando cobra perfeição e entrega insegurança, quando se sente dono da equipe e não guardião da cultura. Ela se manifesta no olhar, na linguagem corporal, no tom de voz, no sarcasmo, no desprezo, na falta de reconhecimento. E tudo isso gera consequências profundas, porque uma equipe que vive medo não cria. Uma equipe que vive tensão não inova. Uma equipe que vive vigilância não entrega seu melhor. Uma equipe que vive insegurança emocional faz o mínimo para sobreviver, e nunca o máximo para prosperar. E aqui está a parte mais chocante. Enquanto o comportamento tóxico destrói pessoas, as empresas continuam acreditando que seus problemas são externos. Você quer ver? Quando uma equipe perde produtividade, quase sempre a culpa recai sobre processos, metas, ferramentas, economia, raramente sobre liderança. E é justamente por isso que a liderança tóxica é tão perigosa.
porque ela opera na sombra. Ela não é medida, ela não aparece em relatórios, ela não é detectada nos indicadores financeiros, até que seja tarde demais. É como a história de empresas bilionárias que pareciam invencíveis, mas que implodiram por dentro quando os líderes começaram a destruir a cultura. Enron, por exemplo, não quebrou apenas por erros contábeis. Ela quebrou por um modelo de liderança agressivo, predatório, egóico e competitivo ao extremo, que estimulou comportamentos antiéticos e corroeu a base emocional dos colaboradores. A queda não foi financeira, foi cultural, foi humana, e quase sempre é assim. Agora, o ponto mais importante. Liderança tóxica não surge do nada. Ela nasce da insegurança, da baixa autoestima, do medo de ser substituído, da necessidade de provar valor por meio de controle, e não de inspiração. Muitos líderes tóxicos não acordam pela manhã pensando, vou destruir minha equipe hoje. Eles simplesmente não têm repertório emocional para liderar de forma saudável. E a ironia é que essa falta de autoconsciência custa caro, muito caro. Pesquisa após pesquisa mostra que ambientes tóxicos geram queda de performance, aumento de turnover, menor engajamento, mais erros operacionais, queda de lucro e aumento de custos com contratação, treinamento e retrabalho. Ou seja, toxicidade não é um problema de comportamento, é um problema financeiro. Enquanto isso, as empresas mais ricas do mundo fazem exatamente o oposto. A Amazon, por exemplo, apesar de toda a exigência interna, baseia sua cultura no ownership, na coragem de inovar e no respeito entre os times. A Tesla cresce em ritmo acelerado porque, por trás da pressão por excelência, existe uma cultura de autonomia, desafio e missão. A Apple se tornou trilionária não apenas por tecnologia, mas porque Steve Jobs, apesar de suas falhas como líder, entendia que inspiração gera muito mais resultados que intimidação. E quando ele retornou à empresa, não foi somente o design que mudou, foi a cultura, foi o senso de propósito, foi a forma como as pessoas se sentiam parte de algo maior. Resultado: lucro histórico. Toda empresa próspera sabe que performance é emocional antes de ser operacional. E toda empresa que quebra ignora isso. A liderança tóxica corrói silenciosamente porque não destrói apenas resultados, destrói pessoas. E pessoas destruídas não constroem lucros consistentes. Elas apenas sobrevivem. E nenhuma empresa cresce com colaboradores em modo de sobrevivência. Cresce com colaboradores em modo de expansão. E expansão só existe quando há segurança psicológica, quando há confiança, quando há espaço para errar, testar, sugerir, desafiar, sonhar. A liderança tóxica mata tudo isso. Mata no silêncio, mata no detalhe, mata na forma de olhar. E é por isso que precisamos falar sobre isso agora. Porque, enquanto você assiste a este vídeo, pode existir alguém na sua empresa drenando o lucro sem que ninguém perceba. E não é apenas sobre identificar líderes tóxicos, é sobre identificar padrões tóxicos dentro de nós. Porque, se formos sinceros, todos nós já tivemos momentos em que lideramos de forma reativa, impaciente, defensiva. A liderança tóxica não é um eles, é um todos nós, quando perdemos contato com nossa melhor versão. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que uma postura destrói, uma mudança de postura reconstrói. É possível cultivar uma liderança que inspira, cura, fortalece e multiplica resultados. É sobre isso que vamos continuar falando neste vídeo. Porque, a partir de agora, você vai entender não apenas como a liderança tóxica funciona, mas como eliminá-la da sua vida, da sua equipe e da sua empresa para sempre. Tópico 2. Como a liderança tóxica corrói. Resultados, cultura e lucro, muito antes de aparecer nos indicadores. A liderança tóxica não começa com um grande escândalo, nem com uma explosão de conflitos, nem com uma demissão em massa. Ela começa de forma discreta, quase imperceptível, como uma rachadura minúscula no alicerce de um prédio. No início, ninguém percebe. O prédio continua de pé. Tudo parece normal. Mas, dentro daquela estrutura, uma tensão silenciosa começa a se acumular. E quanto mais aquele padrão permanece, mais profunda a rachadura se torna. Liderança tóxica funciona exatamente assim. Ela não destrói uma empresa da noite para o dia. Ela destrói no acúmulo, no desgaste emocional, na deterioração lenta do clima, no enfraquecimento progressivo da energia da equipe. E quando os primeiros números começam a cair, já é tarde demais para ignorar. O estrago emocional já se tornou operacional. A dinâmica interna de uma empresa é profundamente emocional, mesmo que muitas pessoas tentem negar isso.
Não importa o quanto processos sejam eficientes, metas sejam claras, sistemas sejam modernos ou estruturas sejam bem planejadas. Se as pessoas estão emocionalmente fragilizadas, nada funciona no seu potencial máximo. Uma equipe liderada com toxicidade vive em estado de tensão constante. Cada reunião vira um teste de sobrevivência. Cada decisão vira um risco de punição. Cada erro vira um motivo de vergonha. Cada entrega vira uma tentativa desesperada de evitar represálias. Isso consome energia, criatividade, senso de pertencimento e lealdade. E quando esses elementos se perdem, a empresa perde muito mais do que clima organizacional. Ela perde dinheiro, muito dinheiro. O primeiro impacto da liderança tóxica aparece na motivação, mas não na motivação superficial, e sim naquela motivação profunda que faz uma pessoa acordar inspirada, comprometida e emocionalmente alinhada com o propósito da empresa. Quando um colaborador se sente diminuído, desrespeitado ou desacreditado, ele executa tarefas no piloto automático. Ele faz o básico, ele cumpre o mínimo, ele preserva energia, ele se protege emocionalmente, porque sabe que seu valor não está sendo reconhecido. Não existe lucro no piloto automático, não existe inovação no medo, não existe entrega extraordinária na insegurança. Empresas que operam com líderes tóxicos não percebem que suas equipes estão se desconectando lentamente, dia após dia. E quando o entusiasmo desaparece, o lucro também desaparece. Outro impacto brutal da liderança tóxica é a queda do senso de propriedade emocional. Em empresas saudáveis, as pessoas trabalham como donas. Elas querem que o negócio dê certo. Elas vestem a camisa. Elas se importam com os clientes. Elas propõem soluções. Elas se antecipam aos problemas. Mas em ambientes tóxicos, ninguém quer ser dono de nada, porque assumir responsabilidade significa assumir risco. E ninguém quer correr risco quando sabe que o erro será usado contra si. O clima emocional muda completamente. A equipe para de agir proativamente e passa a agir defensivamente. E quando uma empresa perde a proatividade, ela perde competitividade, agilidade, velocidade de resposta e, inevitavelmente, resultado. O ciclo se intensifica quando a liderança tóxica destrói a confiança psicológica. Sem confiança, não existe diálogo honesto, não existem feedbacks verdadeiros, não existe troca de ideias, não existe vulnerabilidade criativa, não existe pensamento crítico. A comunicação se torna rígida, fechada, superficial. Todos falam menos, todos compartilham menos, todos dividem menos. E é justamente nessas lacunas de comunicação que os maiores erros operacionais acontecem. Quando as pessoas têm medo de alertar problemas, os problemas crescem. Quando têm medo de pedir ajuda, cometem falhas graves. Quando têm medo de questionar uma decisão equivocada, a empresa segue caminhos destrutivos que poderiam ter sido evitados. E cada falha operacional custa dinheiro. Cada retrabalho custa produtividade. Cada cliente perdido custa reputação. Outro efeito devastador da liderança tóxica é a rotatividade. Pessoas não deixam empresas, elas deixam líderes. É impressionante como isso se repete em empresas de todos os portes, em todas as culturas, em todos os países. Quando uma equipe tem um líder saudável, as pessoas permanecem, crescem, se desenvolvem e entregam cada vez mais valor. Mas quando existe toxicidade, começa o êxodo silencioso. Primeiro, os talentos mais brilhantes pedem para mudar de área. Depois, começam a buscar oportunidades fora da empresa, até que, finalmente, saem. E quando um grande talento sai, a empresa não perde apenas aquele talento. Ela perde conhecimento, perde memória operacional, perde velocidade, perde consistência, perde inteligência emocional e perde capacidade de inovar. E ainda precisa gastar tempo, energia e dinheiro para contratar e treinar outra pessoa, que muito provavelmente também não ficará por muito tempo se o ambiente continuar tóxico. As empresas mais prósperas do mundo sabem disso. A Disney, por exemplo, sempre entendeu que cultura é lucro. A cultura mágica, acolhedora e inspiradora que o Walt Disney criou não era apenas uma filosofia sentimental, era uma estratégia financeira. Pessoas felizes criam experiências extraordinárias. Experiências extraordinárias criam clientes encantados. Clientes encantados geram receitas bilionárias. Já empresas que ignoram o impacto humano da liderança acabam caindo em armadilhas que drenam sua rentabilidade. É o caso de inúmeros negócios que fracassaram porque líderes tóxicos destruíram aquilo que não aparece no balanço: motivação, confiança, energia, propósito e alinhamento emocional.
Esses elementos invisíveis são, na verdade, os pilares mais importantes do lucro. A toxicidade também destrói a inovação, e sem inovação não existe prosperidade empresarial. Uma equipe que vive medo nunca apresentará ideias ousadas, nunca sugerirá melhorias que desafiem o status quo, nunca proporá soluções diferentes, nunca arriscará experimentar algo novo. Ela simplesmente seguirá ordens. E quando a empresa exige apenas execução, ela perde sua capacidade de evoluir. O lucro diminui porque o negócio não acompanha o ritmo do mercado. Enquanto isso, empresas como Google, Spotify e Netflix entendem que inovação nasce da liberdade emocional. Por trás de cada grande ideia, existe um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para pensar diferente. A liderança tóxica destrói justamente isso, a coragem de ser criativo. A toxicidade corrói até mesmo a saúde física das equipes. E uma equipe doente custa caro. Produtividade despenca, absenteísmo aumenta, licenças médicas se multiplicam, burnout se torna comum. Profissionais emocionalmente esgotados erram mais, entregam menos e se desconectam profundamente da empresa. E quando isso acontece, a lucratividade desmorona. Muitas empresas tentam resolver essas consequências com workshops, treinamentos rápidos, brindes motivacionais ou benefícios superficiais. Mas nada disso funciona se a raiz do problema continuar a mesma, uma liderança que drena energia em vez de expandi-la. A liderança tóxica é, portanto, um inimigo sofisticado, porque não se apresenta como um problema técnico, mas como um problema emocional profundo. E enquanto uma empresa trata os efeitos, a causa continua ativa. Mas quando uma empresa decide olhar para essa causa, quando decide entender que lucro depende diretamente da qualidade emocional da liderança, tudo começa a se transformar. Resultados aumentam, talentos permanecem, a criatividade renasce, o clima se fortalece e a empresa começa a operar em um nível muito superior. A partir deste ponto, o lucro deixa de ser algo instável e passa a ser consequência natural de uma cultura saudável. E é exatamente por isso que você está aqui. Para ver, com clareza absoluta, como a liderança influencia diretamente a prosperidade da empresa. Não como um conceito bonito, mas como uma verdade prática, diária e mensurável. Porque quando você muda a liderança, você muda tudo. Tópico 3. O impacto invisível da liderança tóxica na mente, no comportamento e na capacidade de prosperar das equipes. Existe um território dentro das empresas que poucos líderes têm coragem de explorar. O território psicológico que determina se uma equipe vai florescer ou definhar. A liderança tóxica atua exatamente nesse espaço invisível, onde crenças, emoções, percepções e expectativas são formadas silenciosamente. Quando um líder cria medo, insegurança ou desvalorização, ele não destrói apenas o clima de trabalho, ele altera o funcionamento psicológico de cada pessoa da equipe. E quando a mente é comprometida, tudo ao redor começa a perder força. Nada prospera onde a mente está retraída. E é aqui que o impacto mais profundo da liderança tóxica acontece, no invisível. Para entender isso, pense no cérebro humano como um organismo altamente sensível ao ambiente. Ele interpreta tons de voz, expressões faciais, micro-reações, pequenas ironias, suspensões de elogios, cobranças excessivas e qualquer outro sinal que possa representar ameaça. Quando um líder opera pela hostilidade, pela crítica constante ou pela pressão destrutiva, o cérebro das pessoas entra em modo de sobrevivência. E um cérebro em modo de sobrevivência não cria, não arrisca, não pensa estrategicamente, não se conecta com propósito. Ele apenas tenta evitar dor. Ele tenta se manter seguro. Ele tenta passar despercebido. Isso muda a postura, o nível de energia, a criatividade, a motivação, a linguagem corporal, o foco e até a saúde física do colaborador. A liderança tóxica, portanto, molda um comportamento coletivo de retração que, com o tempo, faz a empresa perder sua vitalidade interna. Esse impacto psicológico explica por que tantas empresas perdem talentos e não entendem a causa real. Quando o colaborador é exposto repetidamente a um ambiente em que seu trabalho é questionado, suas ideias são ridicularizadas ou sua capacidade é desvalorizada, o cérebro começa a internalizar mensagens negativas. Ele passa a acreditar que não é bom o suficiente, que não deve falar, que não deve se posicionar, que deve evitar riscos. A autoestima, que é o motor da performance, se enfraquece. A autoconfiança, que é o motor da inovação, se esgota. E quando a mente perde confiança, o lucro perde força.
Uma empresa não lucra quando seus talentos duvidam de si. Uma empresa lucra quando seus talentos sabem que têm valor. A liderança tóxica também provoca um fenômeno devastador chamado desengajamento emocional. Esse desengajamento acontece quando a pessoa deixa de se importar. Não porque ela não quer entregar, mas porque ela sente que entregar não faz diferença. Ela não se sente vista, não se sente ouvida, não se sente valorizada. Ela trabalha, mas não pertence. E quando não há pertencimento, não há energia vital. O colaborador faz o que deve ser feito, mas sem alma. Ele entrega, mas sem brilho. Ele executa, mas sem potência. E esse tipo de entrega, ainda que tecnicamente correta, não gera prosperidade. Prosperidade é fruto de envolvimento emocional. É fruto de paixão, de propósito, de motivação autêntica. Esse desengajamento é o começo do que conhecemos como morte interna dentro das empresas. É quando a pessoa ainda está presente fisicamente, mas emocionalmente já foi embora. Ela responde mensagens, participa das reuniões, cumpre prazos, mas sua energia já não está ali. É exatamente esse tipo de colaborador que faz com que empresas percam velocidade, dinamismo e criatividade. E o mais trágico é que a liderança tóxica nem percebe, porque ela olha para entregas superficiais, não para energia. Olha para números, não para emoções. Olha para metas alcançadas, não para a vitalidade emocional responsável por alcançar metas maiores. Outro impacto profundo da liderança tóxica é o surgimento de comportamentos defensivos. Toda vez que o colaborador se sente julgado ou ameaçado, ele passa a trabalhar de forma extremamente cautelosa. Ele evita tomar decisões que possam gerar críticas. Ele evita se expor. Ele evita pedir ajuda. Ele evita discordar. E, às vezes, ele até evita ser visto. Isso gera uma cultura de proteção emocional em vez de uma cultura de crescimento. Empresas que prosperam são aquelas em que as pessoas se sentem psicologicamente seguras para usar seus talentos no máximo. Empresas que estagnam são aquelas em que as pessoas se escondem dentro de si mesmas. E essa retração emocional custa caro para a empresa, porque reduz drasticamente a inteligência coletiva do time. Quando cada pessoa se cala, a empresa perde uma ideia. Quando cada pessoa deixa de questionar, a empresa perde uma oportunidade. Quando cada pessoa se esconde, a empresa perde velocidade. E quando cada pessoa trabalha com medo, a empresa perde lucro. Por isso, a liderança tóxica não afeta apenas o indivíduo. Ela afeta todo o sistema. Ela cria uma onda silenciosa de insegurança que se espalha entre as equipes, contaminando diálogos, decisões e entregas. A toxicidade também compromete a saúde física dos colaboradores. O corpo humano não foi feito para viver sob estresse constante. Pressão emocional prolongada provoca fadiga, insônia, irritabilidade, dores crônicas, queda de imunidade e, em casos extremos, colapsos emocionais. Pessoas com a saúde comprometida adoecem mais, faltam mais, produzem menos. Empresas gastam fortunas com afastamentos e treinamentos de reposição sem perceber que tudo começou na forma como a liderança tratava suas equipes. Não existe lucro sustentável sem saúde emocional. E não existe saúde emocional em ambiente tóxico. Esse mesmo padrão impede que colaboradores visualizem futuro dentro da empresa. Sem perspectiva, eles param de se desenvolver. Não buscam novos conhecimentos, não evoluem, não enxergam oportunidades de crescimento. E quando uma pessoa não enxerga futuro, ela não entrega presente. Ela opera apenas para cumprir tabela. Ela desconecta sua visão da empresa. E essa desconexão destrói resultados de maneira silenciosa. Ambientes tóxicos sempre produzem equipes que param no tempo. Ambientes saudáveis produzem equipes que expandem, aprendem e se tornam melhores a cada ciclo. E aqui entra o que talvez seja o maior impacto psicológico da liderança tóxica. Ela destrói o brilho nos olhos. Esse brilho é o combustível da inovação, da excelência, da superação e da prosperidade. Quando o brilho desaparece, a empresa perde sua força vital. É como uma fogueira que antes iluminava tudo e, de repente, começa a apagar lentamente. As cinzas continuam lá, ainda quentes, mas o fogo já não arde. É por isso que tantas empresas começam extremamente fortes e, ao longo dos anos, vão perdendo sua magia interna. Não é falta de capacidade técnica, é falta de liderança emocionalmente inteligente. Veja o caso de grandes empresas que renasceram quando mudaram sua liderança. A Starbucks, por exemplo, estava à beira do colapso quando Howard Schultz voltou ao comando. Ele sabia que não precisava apenas melhorar processos, precisava recuperar o orgulho das pessoas.
Precisava reativar o brilho nos olhos. Precisava reconectar cada colaborador com o propósito. E foi isso que mudou tudo. Quando a mente e a emoção se alinharam novamente, o lucro voltou. É sempre assim. Empresas crescem quando suas pessoas crescem por dentro. Empresas prosperam quando suas pessoas prosperam emocionalmente. A liderança tóxica é, portanto, uma força silenciosa que destrói o que há de mais valioso no ambiente corporativo, o potencial humano. E quando o potencial humano diminui, o lucro diminui com ele. Mas a boa notícia é que esse impacto pode ser revertido. Assim como a mente se fecha diante da toxicidade, ela se abre diante da liderança inspiradora. Assim como o medo paralisa, a confiança liberta. Assim como a insegurança consome energia, o reconhecimento devolve vitalidade. Não existe equipe perdida, existe equipe emocionalmente ferida, e toda ferida pode cicatrizar quando a liderança muda sua postura. A partir deste ponto, começamos a entrar em um território ainda mais poderoso. Como reverter esses padrões e criar uma liderança que desperta o melhor das pessoas. Porque quando a mente se expande, o lucro se expande junto. E é exatamente para isso que estamos construindo este vídeo. Tópico 4. Como a liderança tóxica se disfarça de alta performance e engana empresas inteiras, até que o prejuízo explode. Uma das maiores armadilhas que fazem a liderança tóxica sobreviver por anos dentro de uma empresa é o fato de que ela, muitas vezes, se disfarça de eficiência. Esse é o ponto mais perigoso, porque enquanto uma liderança claramente destrutiva é facilmente identificada, a liderança tóxica mascarada como alta performance é a mais difícil de combater. Ela se esconde atrás de metas atingidas, números que parecem positivos e uma pseudodisciplina que impressiona pessoas que não acompanham o dia a dia emocional do time. Para muitos diretores, esse líder parece ser alguém extremamente comprometido. Para os colaboradores, ele é alguém que destrói lentamente sua motivação. É o tipo de liderança que entrega resultado no curto prazo, mas rouba o futuro da empresa sem que ninguém perceba. Esse líder tóxico, travestido de exigente, usa a pressão como ferramenta de comando. Ele acredita, ou finge acreditar, que só existe crescimento com dureza emocional. Ele se orgulha de ser rígido. Fala que não tem tempo para mimimi. Acha que fragilidade é fraqueza e que o medo mantém as pessoas disciplinadas. E por um tempo, até parece funcionar. Os números começam a melhorar, as entregas aumentam, a equipe acelera o ritmo. É aqui que o engano se instala. Porque o que de fato está acontecendo não é performance, é sobrevivência. Os colaboradores não estão entregando mais porque estão inspirados. Estão entregando mais porque estão aterrorizados com a possibilidade de serem humilhados, criticados, expostos ou substituídos. Eles trabalham com medo, e o medo, apesar de gerar resultados imediatos, destrói completamente a capacidade de manter a performance no longo prazo. Esse tipo de líder se apoia no curto prazo, porque não tem capacidade emocional para construir no longo prazo. A sabedoria da liderança saudável está em criar um ambiente onde as pessoas crescem consistentemente, onde a confiança aumenta, onde a colaboração se fortalece e onde o time encontra novas formas de fazer mais com menos desgaste emocional. O líder tóxico, ao contrário, cria um ambiente de tensão permanente. Ele acredita que só existe produtividade quando as pessoas estão exaustas. Ele acha que a emoção atrapalha. Ele desconhece completamente a conexão entre bem-estar e lucro. É o tipo de pessoa que celebra metas alcançadas com trauma. E quando a empresa celebra números sem medir o estado emocional das equipes, ela está comemorando o caminho mais rápido para o esgotamento coletivo. Esse líder também se aproveita de uma ideia antiga, ultrapassada, mas ainda muito presente na cultura corporativa: a crença de que líderes duros formam profissionais fortes. Mas isso é um grande equívoco. Líder duro não forma profissional forte, forma profissional traumatizado. O profissional forte nasce da confiança, do reconhecimento, da autonomia, da orientação clara, da experiência compartilhada, da sensação de pertencimento. Ele nasce quando o colaborador sente que tem espaço para crescer e que sua evolução é desejada, não temida. O líder tóxico destrói exatamente isso. Ele transforma cada entrega em prova de sobrevivência, cada reunião em teste emocional, cada feedback em ataque velado. Isso faz com que os profissionais desenvolvam não força, mas ansiedade, não coragem, mas retração, não poder pessoal, mas autoproteção.
É exatamente por isso que empresas com líderes tóxicos apresentam um comportamento muito fácil de identificar quando observamos os padrões de cultura. Elas crescem rápido, mas desmoronam ainda mais rápido. Elas produzem muito, mas perdem talentos em velocidade igualmente alta. Elas têm picos de resultado, mas nunca constância. É como uma empresa que corre 100 metros a cada dia, exaustivamente, acreditando que está treinando para uma maratona. Não está. Está caminhando para a exaustão. E a exaustão sempre cobra seu preço. Quando o líder tóxico desgasta emocionalmente sua equipe, ele não está formando profissionais resilientes. Está queimando suas reservas emocionais. E quando essas reservas acabam, a empresa inteira desaba. A liderança tóxica disfarçada também se esconde atrás da falsa narrativa de produtividade. Esse líder parece eficiente porque exige urgência em tudo, mas urgência constante é, na verdade, incompetência disfarçada. Empresas saudáveis trabalham com prioridades claras. Empresas tóxicas trabalham com incêndios constantes. Cada tarefa vira uma corrida. Cada demanda vira um drama. Cada entrega vira uma batalha emocional. Isso cria uma sensação de movimento constante, mas não de progresso real. É como correr em uma esteira. Você se cansa, transpira, se desgasta, mas não sai do lugar. Líderes tóxicos confundem velocidade com direção. E empresas que confundem isso acabam desperdiçando energia, talentos e dinheiro em grande escala. Para piorar, esse estilo de liderança é muitas vezes celebrado pelos próprios executivos, que, sem perceber, valorizam comportamentos destrutivos por acreditarem que resultado é resultado. Só que resultado não é apenas número. Resultado também é clima organizacional, retenção de talentos, saúde emocional, longevidade, inovação, reputação e sustentabilidade da performance. Quando uma empresa se apaixona por números isolados, ela se torna cega. E quando se torna cega, líderes tóxicos encontram espaço para florescer. Eles começam a ser vistos como indispensáveis, quando na verdade são os maiores sabotadores do futuro da empresa. Eles não criam cultura, corroem cultura. Eles não fortalecem o time, drenam o time. Eles não constroem lucro, produzem lucro aparente, mascarado, frágil, instável. Um exemplo clássico disso aconteceu durante anos em grandes corporações do Vale do Silício. Alguns líderes apresentavam resultados extraordinários no curto prazo, mas às custas do bem-estar das equipes. O Google percebeu isso cedo e criou uma política rígida de avaliação comportamental justamente para impedir que liderança tóxica fosse premiada como alta performance. Eles entendiam algo muito simples: o talento floresce quando o ambiente é fértil. Não adianta ter recursos infinitos, tecnologia de ponta ou milhões de dólares em orçamento se a liderança destrói o solo emocional onde as ideias deveriam germinar. Empresas inteligentes sabem que líderes que crescem sozinhos e deixam um rastro de exaustão atrás de si não são líderes, são ameaças. Outro ponto essencial é que a liderança tóxica se sustenta por meio de narrativas internas manipuladas. O líder tóxico conta histórias convincentes para justificar seu comportamento. Ele diz que é duro porque quer o melhor para o time, que pressiona porque acredita no potencial de cada um, que cobra porque tem visão, que critica porque é perfeccionista. E o mais impressionante é que muitas pessoas acreditam nessa narrativa porque, por algum tempo, os números parecem comprovar. Mas basta observar o comportamento da equipe para entender a verdade. Pessoas inspiradas crescem, pessoas pressionadas sobrevivem, pessoas inspiradas contribuem, pessoas pressionadas se calam. Pessoas inspiradas expandem o lucro. Pessoas pressionadas apenas mantêm o que já existe, e às vezes nem isso. E é exatamente essa diferença que começa a aparecer quando analisamos empresas que se tornaram gigantes mundiais. Todas elas, sem exceção, têm algo em comum: líderes que inspiram mais do que pressionam. Satya Nadella transformou a Microsoft não apenas com inovação tecnológica, mas com uma filosofia de liderança baseada em empatia, aprendizado contínuo e cultura de crescimento. Isso não é coincidência, é causa. Cultura saudável produz lucro saudável. E lucro saudável só nasce onde a liderança não destrói pessoas. O grande risco da liderança tóxica é justamente esse. Ela seduz. Ela aparenta força, competência, disciplina. Mas, por trás da fachada, existe medo, insegurança, vaidade e um ego que precisa provar seu valor através da opressão. Ele não lidera, ele controla, ele não inspira, ele exige.
ele não cria futuro. Ele apenas administra o presente, enquanto destrói silenciosamente a base emocional que sustenta qualquer crescimento real. E é por isso que tantas empresas descobrem tarde demais que apostaram no líder errado. Só percebem quando os talentos já foram embora, quando os resultados despencam, quando a inovação se esgota, quando o clima implode e quando o lucro desaparece. Líderes tóxicos constroem números rápidos, mas nunca constroem legado. E empresas que desejam prosperidade não podem se contentar com o rápido. Precisam construir o sustentável, o consistente, o humano, o expansivo. Precisam de líderes que entregam resultados sem destruir o caminho. Precisam de líderes que compreendem algo simples, mas extraordinário. A verdadeira performance nasce da emoção certa, não do medo. Este é o momento em que começamos a entrar na virada. Porque agora, vamos revelar como identificar esses padrões antes que eles explodam dentro da sua empresa e como substituí-los por uma liderança que realmente multiplica lucros de forma ética, humana e sustentável. Tópico 5. O custo oculto da liderança tóxica. Quanto dinheiro as empresas perdem sem perceber. Existe uma verdade desconfortável que poucas organizações têm maturidade emocional para encarar. A liderança tóxica não é apenas um problema de clima, de convivência ou de insatisfação interna. Ela é, antes de tudo, um problema financeiro. E não um problema pequeno, mas um dos maiores ralos de dinheiro que uma empresa pode ter. É impressionante como negócios inteiros agonizam lentamente, acreditando que fracassam por motivos externos, quando na verdade estão sendo destruídos desde dentro por comportamentos que nunca entraram em uma planilha. A liderança tóxica não aparece no balanço, mas é ela quem determina o balanço. Ela não está nos relatórios, mas está nos resultados. Ela não é uma linha de despesa visível, mas é a origem de inúmeras despesas silenciosas que drenam o lucro sem piedade. O custo começa pelo turnover, um dos prejuízos mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais devastadores para qualquer empresa. Não é surpresa para quem estuda comportamento humano. Pessoas não deixam empresas, elas deixam líderes. E quando uma liderança tóxica domina um departamento, a evasão de talentos se torna inevitável. Só que cada saída custa muito mais do que a maioria imagina. A empresa perde memória técnica, perde know-how, perde velocidade, perde consistência. Ela precisa recrutar novamente, treinar novamente, integrar novamente. Isso demanda tempo, energia e dinheiro. É como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloca, sempre vai vazar se o problema estiver na estrutura. E líderes tóxicos são exatamente esse tipo de furo estrutural, difícil de detectar de imediato, mas responsável por um prejuízo gigantesco ao longo do tempo. Outro custo oculto surge no que chamamos de produtividade emocional. Esse conceito é simples. Pessoas motivadas produzem mais, produzem melhor e produzem com menos desgaste. Já pessoas emocionalmente fragilizadas entregam menos, cometem mais erros, precisam de mais supervisão, têm menos clareza mental e demoram mais para resolver o que antes resolveriam facilmente. Só que não existe fórmula mágica para calcular exatamente quanto isso custa. É um prejuízo difuso, disperso, invisível. Ele se manifesta quando uma reunião que deveria durar 15 minutos dura 1 hora, porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Ele aparece quando uma equipe perde horas reescrevendo algo por medo de ser criticada. Ele surge quando as pessoas evitam tomar decisões importantes porque sabem que qualquer risco poderá ser punido. Não há como colocar esses custos em um Excel, mas eles representam uma das maiores perdas financeiras de qualquer organização. A liderança tóxica também cria o que chamamos de desperdício cognitivo. Isso acontece quando a inteligência, a criatividade e a capacidade analítica das pessoas não são utilizadas porque o ambiente psicológico inibe sua expressão. É trágico pensar que empresas investem fortunas em tecnologia, treinamento e consultoria, mas ignoram o fato de que seus funcionários estão operando apenas uma fração de seu verdadeiro potencial. Não é falta de competência, é falta de segurança emocional. É como ter uma Ferrari e usá-la apenas para ir até a padaria. Não porque ela não pode ir mais longe, mas porque o motorista tem medo de acelerar. Toda vez que um colaborador deixa de sugerir uma ideia, a empresa perde dinheiro. Toda vez que uma pessoa esconde um talento por receio de ser julgada, a empresa perde dinheiro. Toda vez que alguém se cala diante de uma decisão equivocada para evitar conflito, a empresa perde dinheiro. Esse custo silencioso é gigantesco e destrói mais resultados do que qualquer falha técnica. Outro prejuízo invisível, mas devastador,
é a queda na qualidade da experiência do cliente. Poucas empresas conectam esses pontos, mas o comportamento do líder afeta diretamente o comportamento da equipe, que afeta diretamente o comportamento do cliente. Funcionários desmotivados atendem pior, resolvem menos, se irritam mais, demoram mais, falham mais, perdem paciência, quebram processos e deixam escapar detalhes importantes. Quando o cliente sente isso, e ele sempre sente, ele se distancia. Ele compra menos, ele não volta, ele não recomenda. E conquistar um novo cliente custa muito mais caro do que manter um cliente atual. Empresas perdem fortunas tentando compensar com marketing o que perderam por causa de uma liderança emocionalmente despreparada. Além disso, a liderança tóxica gera um efeito dominó no clima organizacional. Não existe ambiente neutro. Todo ambiente emocional é contagiante. Quando um líder opera pela dureza, a equipe começa a se tratar com dureza. Quando o líder humilha, a equipe reproduz humilhação. Quando o líder espalha medo, a equipe se torna medrosa. Quando o líder não confia, ninguém confia em ninguém. Esse clima cria microconflitos diários que consomem energia emocional que deveria estar sendo colocada no trabalho. Cada pequeno conflito custa foco. Cada frustração acumulada custa capacidade de raciocínio. Cada tensão não resolvida custa produtividade. O clima tóxico transforma cada dia de trabalho em um desgaste emocional enorme, e isso tem impacto direto no resultado financeiro. A saúde física dos colaboradores também é afetada, e isso tem custo direto e indireto. Licenças médicas aumentam, afastamentos se tornam frequentes, burnout se torna comum. Funcionários emocionalmente exaustos somem por dias, semanas ou meses. Enquanto isso, a empresa precisa redistribuir tarefas, sobrecarregar outras pessoas, atrasar entregas e lidar com erros que não aconteceriam se a equipe estivesse emocionalmente saudável. A liderança tóxica é responsável por um aumento expressivo nos custos de saúde corporativa, mas, novamente, isso raramente é atribuído à causa real. A maioria das empresas trata os sintomas, nunca a raiz. E enquanto a raiz continua ativa, o prejuízo continua crescendo. Outro custo oculto devastador é a perda do potencial futuro da empresa. Liderança tóxica destrói inovação, e sem inovação não existe futuro. Empresas que não inovam perdem espaço para concorrentes, deixam de aproveitar oportunidades de mercado, perdem velocidade, perdem relevância e, com o tempo, perdem existência. O lucro desaparece não porque a empresa não tem capacidade técnica, mas porque a empresa não tem capacidade emocional para permitir que ideias floresçam. A toxicidade cria um ambiente onde errar é proibido, e quando errar é proibido, inovar é impossível. Os colaboradores deixam de propor novas soluções, deixam de experimentar caminhos diferentes, deixam de pensar além do óbvio. E esse silêncio criativo é um dos maiores custos que uma empresa pode ter. E existe ainda o prejuízo mais profundo de todos, a perda da cultura organizacional. Cultura é o ativo mais valioso de uma empresa, porque é ela que sustenta todos os outros ativos. Empresas como Apple, Tesla, Amazon e Google não valem bilhões apenas por seus produtos, mas pela cultura que sustenta esses produtos. Quando a cultura é forte, a empresa cresce mesmo quando erra. Quando a cultura é fraca, a empresa cai mesmo quando acerta. A liderança tóxica corrói cultura de dentro para fora. Ela substitui colaboração por competição, confiança por medo, propósito por pressão, pertencimento por isolamento. E quando a cultura se perde, a empresa perde sua alma. Empresas vazias emocionalmente não prosperam. Elas apenas sobrevivem, e sobreviver custa caro. O ponto mais doloroso dessa realidade é que a liderança tóxica custa caro justamente porque ninguém acredita que ela custa. E enquanto não existe essa consciência, as empresas continuam repetindo os mesmos padrões, mantendo os mesmos líderes, comemorando os mesmos números falsos e ignorando os sinais de que algo muito profundo está sendo destruído. Só que toda destruição emocional se transforma cedo ou tarde em destruição financeira. A conta sempre chega. A diferença é que quando ela chega, muitas empresas já não têm mais força para se recuperar. Mas existe solução, existe cura, existe reconstrução. E ela começa quando a liderança decide enxergar o que está invisível, assumir o que está negado e transformar o que está tóxico. Porque assim como a toxicidade tem um custo inimaginável, a prosperidade tem um valor incalculável. Quando a liderança se torna saudável, tudo floresce. As equipes renascem, a cultura se fortalece, a produtividade aumenta, a inovação explode.
os clientes voltam, o lucro cresce, a empresa vive, e é exatamente esse caminho que vamos continuar explorando a partir do próximo tópico. Tópico 6. O ciclo da autodestruição, quando a liderança tóxica sabota a empresa sem perceber. A liderança tóxica cria um fenômeno silencioso dentro das empresas, um ciclo de autodestruição que corrói equipes, processos e resultados muito antes que qualquer número financeiro revele o estrago. O mais assustador é que esse ciclo geralmente começa com a ilusão de que tudo está sob controle. O líder tóxico acredita que está conduzindo o time com firmeza, disciplina e foco em resultados, quando na verdade está instaurando um ambiente emocionalmente contaminado que, lentamente, sufoca a vitalidade da equipe. É como uma planta que, por fora, parece viva, mas por dentro já teve suas raízes envenenadas. O primeiro movimento desse ciclo é sempre o medo. O medo não aparece de forma explícita. Ele se instala nos gestos, nos olhares, nas reações desproporcionais, na crítica constante, no excesso de cobrança, na falta de reconhecimento, na sensação de que qualquer erro será usado como arma. Aos poucos, as pessoas deixam de agir com naturalidade e passam a trabalhar em estado de alerta. O cérebro humano, quando percebe ameaça, redireciona toda a energia para a autoproteção. Isso faz com que tarefas simples se tornem tensas, decisões demoradas e ideias espontâneas desapareçam. O medo transforma profissionais brilhantes em versões reduzidas de si mesmos. Esse ambiente de ameaça gera o segundo estágio do ciclo, a paralisia criativa. Uma equipe que teme errar não ousa tentar. As ideias se tornam tímidas, superficiais, seguras demais. A coragem de inovar desaparece. O pensamento crítico se retrai. As pessoas deixam de contribuir com sugestões que poderiam transformar processos inteiros. Liderança tóxica mata a criatividade muito antes de matar os resultados, e sem criatividade não existe evolução. As empresas começam a repetir padrões antigos, perdem competitividade, perdem velocidade e passam a depender de esforço, não de inteligência coletiva. Com a criatividade paralisada, surge o desengajamento emocional. Ele não acontece de forma repentina, ele se instala como uma luz que vai perdendo brilho. O colaborador deixa de sentir entusiasmo. Aquela motivação interna que o fazia propor, participar, colaborar e crescer se dissolve. Ele passa a fazer apenas o necessário, sem energia emocional, sem brilho nos olhos. Ele trabalha, mas não se entrega. Ele cumpre tarefas, mas não se envolve. Uma equipe emocionalmente desengajada é um dos maiores prejuízos que uma empresa pode ter. E a maioria dos líderes nunca percebe o momento exato em que isso começou. Esse desengajamento evolui para a fragmentação do time. Quando a liderança é tóxica, a equipe deixa de funcionar como um organismo vivo e integrado. Ela se divide em grupos silenciosos, conversas paralelas, pequenas ilhas de autopreservação. A colaboração desaparece, a confiança evapora, a comunicação se deteriora. Pessoas deixam de compartilhar o que sabem, deixam de pedir ajuda, deixam de confiar umas nas outras. Sem confiança, não existe equipe. Existe apenas um conjunto de indivíduos trabalhando no mesmo lugar. A empresa perde sua força coletiva, sua capacidade de pensar junto, sua inteligência emocional compartilhada. A fragmentação inevitavelmente leva à queda dos resultados. Erros aumentam, processos se tornam mais lentos, conflitos crescem, retrabalho se multiplica. A empresa começa a sentir o impacto, mas quase sempre interpreta de forma equivocada. Em vez de olhar para a liderança, culpa a equipe. Em vez de corrigir o ambiente, aumenta a pressão. Em vez de curar, agrava. É exatamente nesse ponto que o ciclo atinge um estágio crítico, a microgestão. O líder tóxico, ao perceber a queda de performance, acredita que a solução é controlar ainda mais. Ele monitora, exige relatórios infinitos, invade a autonomia, sufoca qualquer traço de independência. A equipe, já debilitada emocionalmente, entra em colapso interno e, como consequência natural, começa a fuga dos talentos. Os melhores profissionais são sempre os primeiros a ir embora, porque reconhecem que permanecer ali comprometeria sua saúde emocional, sua carreira e seu futuro. Quando os melhores saem, levam consigo conhecimento, cultura, memória de processos e o padrão de excelência que sustentava a performance. Os que ficam por obrigação, necessidade ou desmotivação, e isso altera drasticamente a energia do time. E então, finalmente, o ciclo expõe sua face mais cruel. O lucro começa a desaparecer. Os números não caem de repente, eles caem lentamente,
como água escorrendo por rachaduras invisíveis. Clientes deixam de comprar, projetos atrasam, inovação desaparece, a reputação enfraquece. A empresa tenta resolver o problema reforçando processos, criando comitês, aumentando cobranças, sem perceber que o verdadeiro vilão nunca foi técnico, mas emocional. Quando o impacto aparece no financeiro, o estrago emocional já está feito há muito tempo. E muitas empresas só percebem isso quando já perderam sua identidade, seus talentos e sua força interna. O ciclo da autodestruição causado pela liderança tóxica é silencioso, mas devastador. Ele corrói o que não deveria ser tocado: a confiança. Confiança é o ativo emocional mais valioso de qualquer empresa. Quando ela desaparece, todo o resto se desintegra. Mas a boa notícia é que ciclos podem ser interrompidos. Culturas podem ser reconstruídas, equipes podem renascer e líderes podem evoluir. Basta que exista consciência, coragem e compromisso. E é exatamente sobre isso que caminharemos nos próximos tópicos: como transformar esse ciclo destrutivo em um ciclo de expansão, prosperidade e liderança verdadeiramente lucrativa. Tópico 7. A virada. Como romper o ciclo da toxicidade e criar um ambiente onde a performance floresce. Romper o ciclo da liderança tóxica não é apenas uma decisão técnica, é uma decisão de coragem. É o momento em que a empresa olha para si mesma com lucidez e assume que, para prosperar, precisa mudar profundamente a forma como conduz pessoas. Toda transformação verdadeira começa quando alguém tem a ousadia de dizer: "Assim não dá mais". E essa frase, dita no momento certo, tem um poder quase revolucionário. Ela marca o início de uma nova consciência. A consciência de que lucros extraordinários não nascem de cobranças excessivas, mas de ambientes emocionalmente saudáveis. De que performance não é consequência de medo, mas de segurança psicológica. De que grandes empresas não crescem pressionando pessoas, mas expandindo pessoas. A virada acontece quando a liderança entende que sua principal responsabilidade não é controlar, e sim elevar. Não é vigiar, e sim inspirar. Não é cobrar, e sim desenvolver. Não é impor medo, e sim construir confiança. Esse reposicionamento interno muda tudo, porque a postura do líder define a postura da equipe. Quando um líder decide trocar dureza por clareza, pessoas florescem. Quando troca rigidez por diálogo, ideias surgem. Quando troca microgestão por autonomia, talentos ganham vida. A mudança começa no líder, mas reverbera no time inteiro. É como acender uma luz em um ambiente que estava há anos na penumbra. De repente, todos enxergam possibilidades que antes pareciam inexistentes. Esse processo de transformação exige que o líder desenvolva consciência sobre seu impacto emocional. Não existe liderança próspera sem autorresponsabilidade. A primeira pergunta que um líder saudável faz diante de um problema é: como eu posso estar contribuindo para isso? É uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Ela impede a transferência de culpa. Ela abre espaço para ajustes. Ela expõe pontos cegos. Ela revela padrões inconscientes. E quando o líder começa a se observar com honestidade, ele se surpreende ao perceber quantas vezes agiu por ansiedade, insegurança, autocobrança ou falta de preparo emocional. Essa conscientização não é para gerar culpa, e sim para gerar transformação. Um líder que se conhece se torna um líder capaz de crescer, e ao crescer, ele permite que sua equipe cresça também. Outro ponto essencial da virada é a construção de um ambiente onde as pessoas sintam que podem existir plenamente. Ambientes tóxicos fazem com que as pessoas se escondam. Ambientes prósperos fazem com que elas floresçam. Para isso, é necessário criar segurança psicológica. Segurança psicológica não significa ser permissivo ou evitar conflitos. Significa criar um espaço onde as pessoas saibam que podem errar, aprender, perguntar, discordar, propor e contribuir, sem medo de serem atacadas ou humilhadas. Grandes empresas entenderam isso há décadas. O Google, por exemplo, identificou que o fator número 1 de performance em equipes de alta performance era justamente a segurança psicológica. Não era talento individual, nem competências técnicas, nem experiência. Era a forma como as pessoas se sentiam emocionalmente dentro da equipe. Quando um ambiente permite que todos sejam autênticos, a performance explode. A virada também exige o fortalecimento da autonomia. Líderes tóxicos acreditam que, sem controle rígido, as pessoas não entregarão resultados. Líderes sábios compreendem que a autonomia é combustível da excelência.
Quando você dá autonomia a um profissional, você diz: "Eu confio em você." E essa confiança desperta no colaborador um comportamento completamente diferente. Ele passa a sentir responsabilidade verdadeira. Ele cuida do resultado como se fosse dele. Ele busca soluções. Ele se torna protagonista. Autonomia gera maturidade. Controle gera dependência. É por isso que empresas que estimulam autonomia crescem mais rápido, inovam mais e retêm mais talentos. Um dos aspectos mais belos dessa virada é que ela não exige perfeição imediata, exige apenas intenção verdadeira. As equipes percebem quando um líder está tentando mudar. Elas captam o esforço, a vulnerabilidade, o desejo de evoluir. E quando percebem isso, elas respondem com abertura. Mudanças emocionais profundas sempre acontecem em parceria. A equipe precisa sentir que o líder está disposto a ouvir, revisar práticas antigas, ajustar comportamentos, pedir desculpas quando necessário e reconstruir relacionamentos. Esse movimento, quando feito com sinceridade, tem o poder de restaurar aquilo que a toxicidade destruiu, a confiança. E, por fim, a virada exige visão. Uma equipe só se transforma quando acredita em um futuro maior do que seu passado. O líder próspero não aponta apenas o problema, ele aponta um caminho. Ele mostra o que é possível, ele resgata o propósito, ele lembra as pessoas de que o trabalho delas importa, de que elas têm valor, de que existe algo maior sendo construído ali. A visão é a força que leva as pessoas a atravessarem a ponte entre quem são hoje e quem podem se tornar amanhã. Uma liderança que não inspira visão está condenada a repetir velhos padrões. Mas uma liderança que oferece visão abre futuro. Quando esse conjunto, consciência, segurança emocional, autonomia, confiança e visão, começa a ser implantado, o ciclo tóxico perde força. A equipe começa a respirar novamente, a energia volta, a criatividade desperta, o engajamento renasce, o clima muda, a cultura se fortalece e, como consequência inevitável, os resultados voltam. Não porque alguém pressionou, mas porque alguém libertou. Não porque alguém exigiu, mas porque alguém inspirou. Toda empresa que já viveu uma grande virada sabe: resultados extraordinários não são criados pelo medo, são criados pelo florescimento emocional das pessoas. E é exatamente esse florescimento que abre espaço para uma nova fase da liderança, a fase da prosperidade consciente que transforma pessoas e multiplica lucros. Tópico 8. Liderança próspera. O modelo que multiplica lucro através de pessoas, não de pressão. Quando falamos em transformar uma cultura tóxica em uma cultura próspera, não estamos discutindo apenas uma mudança de comportamento. Estamos falando de uma mudança de consciência. A liderança próspera nasce de uma compreensão profunda. Pessoas são o ativo mais valioso da empresa, e tudo o que uma organização conquista passa primeiro pelos olhos, pela mente e pelo coração de quem trabalha nela. Por isso, líderes verdadeiramente prósperos não medem seu sucesso pela quantidade de controle que exercem, mas pela quantidade de vida que despertam nas pessoas. Eles sabem que o lucro é sempre consequência, nunca causa. É reflexo, nunca origem. É resultado natural de um ambiente onde cada pessoa se sente capaz de crescer, contribuir, errar, aprender e evoluir. A liderança próspera começa quando o líder decide substituir o medo pela confiança. Confiança não é ingenuidade, é inteligência emocional aplicada ao negócio. Quando o líder confia, ele libera a equipe para criar, propor, agir e assumir responsabilidade real. Ele entende que cada pessoa tem talentos únicos que só florescem quando há espaço para expressá-los. A confiança não apenas motiva, ela dignifica. Ela mostra ao colaborador que ele é visto, valorizado e importante. E quando alguém sente que é importante, ele entrega o melhor de si com naturalidade. Não por obrigação, mas por honra. Não por medo, mas por pertencimento. Esse modelo de liderança entende algo que empresas bilionárias já incorporaram em sua cultura há anos. Não existe alta performance sem bem-estar emocional. A Google, por exemplo, estudou centenas de equipes de elite e identificou que o fator mais determinante para o sucesso delas não era talento técnico, nem experiência, nem recursos, mas segurança psicológica. Isso é extraordinário. Significa que, quando as pessoas se sentem seguras, elas atingem níveis de performance que jamais atingiriam sendo pressionadas. A liderança próspera cria exatamente esse tipo de ambiente. Um ambiente onde existe espaço para perguntar, discordar, tentar, aprender e, principalmente, contribuir sem medo de ser punido.
Líderes prósperos também dominam a arte de comunicar com clareza e humanidade. Eles não apenas dizem o que precisa ser feito, eles explicam o porquê. Eles mostram o impacto. Eles conectam tarefas ao propósito maior da empresa. Quando uma pessoa entende o propósito daquilo que faz, sua energia muda, sua motivação cresce, seu trabalho ganha profundidade. Pessoas não se engajam por instruções, elas se engajam por significado. É o significado que transforma uma tarefa comum em uma contribuição poderosa. É o significado que transforma profissionais comuns em profissionais extraordinários. Outro elemento fundamental da liderança próspera é a capacidade de desenvolver pessoas. Enquanto líderes tóxicos temem talentos brilhantes, líderes prósperos os cultivam. Eles sabem que seu papel não é ser o mais capaz da sala, mas fazer com que todos se tornem mais capazes. Eles estimulam aprendizados, oferecem feedbacks que constroem, desafiam com empatia, orientam sem humilhar. Eles não competem com a equipe, eles elevam a equipe. E isso cria uma cultura onde o crescimento é constante, natural e desejado. Em ambientes assim, os talentos não vão embora. Eles ficam, florescem e perpetuam o ciclo de crescimento. A liderança próspera também reconhece algo essencial. A empresa cresce na mesma velocidade que as pessoas crescem emocionalmente. Crescimento externo exige crescimento interno. Se o líder está estagnado emocionalmente, o time estagna. Se o líder se expande, o time se expande. Empresas que lideram mercados são aquelas em que líderes têm coragem de olhar para dentro, identificar suas sombras, ajustar seus comportamentos, curar seus padrões e elevar sua consciência. É por isso que tantos CEOs e líderes globais investem pesado em coaching, mentoria, psicologia positiva, inteligência emocional e autoconhecimento. Eles sabem que, sem evolução interna, não existe expansão externa. E é exatamente essa evolução interna que cria algo raro e poderoso: uma cultura de prosperidade. Nesse tipo de cultura, cada pessoa sente que pode ser quem é, que pode contribuir com autenticidade, que pode arriscar sem medo, que pode aprender sem ser julgada. A cultura de prosperidade transforma o ambiente de trabalho em um espaço de crescimento humano, e não apenas de cobrança operacional. E empresas que criam esse tipo de cultura colhem lucros de forma quase inevitável. Seus profissionais produzem mais, produzem melhor, produzem com alegria. Eles chegam ao trabalho inspirados e saem realizados. Eles se importam com a empresa porque sentem que a empresa se importa com eles. Por isso, quando falamos em liderança próspera, estamos falando de um modelo que não apenas elimina a toxicidade, mas a transforma em força. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia silêncio, nasce diálogo. Onde havia pressão, nasce inspiração. Onde havia competição, nasce colaboração. Onde havia fuga de talentos, nasce retenção e pertencimento. Onde havia lucros instáveis, nasce prosperidade sustentável. É uma mudança que transcende números e toca o nível mais profundo da organização, sua alma. E a alma de uma empresa próspera é sempre a mesma: pessoas que florescem. Quando as pessoas florescem, a empresa prospera. Quando a empresa prospera, ela transforma vidas. E é isso que diferencia negócios comuns de legados extraordinários. Tópico 9. Empresas que prosperam. O que líderes de alto impacto fazem para multiplicar lucros sem gerar toxicidade? Se existe algo que diferencia empresas que prosperam daquelas que apenas sobrevivem, esse algo é a mentalidade da liderança. Em organizações saudáveis, líderes de alto impacto compreendem que o lucro é apenas o reflexo final de uma cadeia de fatores humanos. Eles sabem que não existe crescimento sustentável quando as pessoas estão emocionalmente fragilizadas. Por isso, investem na cultura, no desenvolvimento e no bem-estar dos times com a mesma seriedade com que analisam números e indicadores. Empresas de sucesso não apostam em pessoas apenas quando têm recursos. Elas entendem que investir em pessoas é justamente o que cria recursos. É por isso que, quando olhamos para histórias de grandes empresas, percebemos que todas elas têm algo em comum: líderes que criam ambientes emocionalmente expansivos. Howard Schultz, na Starbucks, não transformou uma cafeteria em um gigante global apenas com estratégia. Ele transformou elevando a dignidade das pessoas. Na Tesla, Elon Musk exige o impossível, mas também dá às pessoas a sensação de que estão construindo algo que vai mudar o mundo. Na Apple, Steve Jobs sabia que as pessoas trabalhavam não pelo salário, mas pela chance de participar de algo revolucionário.
Em todos esses exemplos, existe uma força emocional que une as equipes e as faz superar limites. O que esses líderes têm em comum é a capacidade de gerar sentido. Quando uma pessoa sente que seu trabalho contribui para algo maior, sua energia muda. Ela deixa de trabalhar apenas por obrigação e passa a trabalhar por impacto. Esse sentimento de impacto cria uma motivação que nenhuma planilha, bonificação ou regra de pressão conseguiria gerar. É um estado de entrega apaixonada, de envolvimento autêntico, de conexão com propósito. E esse tipo de energia produz lucros extraordinários. Empresas movidas por propósito têm produtividade mais alta, turnover mais baixo e inovação mais rápida. Outro ponto determinante é que líderes de alto impacto praticam humildade estrutural. Eles sabem que não têm todas as respostas. Eles escutam, observam, aprendem e se reinventam constantemente. Entendem que liderar não é ser o mais brilhante, mas criar um ambiente onde a inteligência coletiva prospera. Esses líderes têm coragem de reconhecer quando erram, têm maturidade para ajustar a rota e têm grandeza para valorizar contribuições do time. Isso cria uma cultura onde as pessoas se sentem parte da construção e não espectadoras passivas das decisões. Empresas prósperas também entendem que inovação nasce da liberdade. Não existe inovação real em ambientes onde o medo domina. O medo paralisa. A liberdade impulsiona. Por isso, líderes que multiplicam lucros investem em autonomia, experimentação e confiança. Eles encorajam erros inteligentes, permitem que ideias sejam testadas e entendem que falhas fazem parte do processo de evolução. Quando as pessoas sabem que podem errar sem serem julgadas, elas ousam mais. E quando ousam mais, criam soluções que colocam a empresa sempre um passo à frente do mercado. Outro comportamento fundamental desses líderes é a capacidade de elevar emocionalmente suas equipes. Eles reconhecem conquistas, celebram avanços, apoiam em momentos difíceis e criam um ambiente onde as pessoas se sentem vistas. O ser humano tem uma necessidade profunda de reconhecimento. Ele precisa saber que seu trabalho importa. Quando esse reconhecimento é genuíno, ele se torna um combustível interno de potência incalculável. Um colaborador reconhecido se torna leal. Um colaborador leal se torna dedicado. Um colaborador dedicado entrega resultados que ultrapassam expectativas. Líderes de alto impacto também sabem que cultura não é discurso, mas prática diária. Não adianta colocar valores na parede se esses valores não se manifestam no comportamento. Empresas prósperas são coerentes, dizem e fazem, prometem e cumprem, valorizam e demonstram. Essa coerência cria confiança organizacional, e confiança é a base de qualquer resultado duradouro. Quando as pessoas confiam na liderança, elas se engajam. Quando se engajam, produzem. Quando produzem, inovam. E quando inovam, o lucro deixa de ser um objetivo e passa a ser uma consequência inevitável. Mas talvez o maior diferencial das empresas prósperas seja a consciência de que liderança não é um cargo, mas um estado interno. Liderar é, antes de tudo, uma responsabilidade emocional. Significa cuidar de pessoas, orientar, empoderar, inspirar. Significa moldar a cultura pelos exemplos, não pelas palavras. Significa servir antes de exigir. Significa crescer para que outros cresçam. É esse tipo de consciência que cria ambientes onde talentos querem ficar, onde ideias florescem e onde lucros se multiplicam com naturalidade. Quando líderes entendem esse princípio, tudo muda. Eles passam a ver pessoas como parceiros na construção, não como números em uma planilha. Passam a desenvolver talentos com intenção, não a explorá-los com pressão. Passam a ver o lucro como resultado final de um processo humano bem feito. E é isso que torna empresas prósperas tão diferentes das demais. Elas não correm atrás de lucro, elas correm atrás de pessoas, e o lucro corre atrás delas. Tópico 10. O despertar da liderança. A escolha que define o futuro da sua empresa e das pessoas que caminham com você. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Depois de mergulhar nas consequências da liderança tóxica, nos custos invisíveis, nos impactos emocionais, na destruição silenciosa da cultura e na força transformadora da liderança próspera, só resta uma pergunta. A única pergunta capaz de mudar tudo: que tipo de líder você escolhe ser a partir de hoje? Porque essa escolha é o verdadeiro divisor de águas entre empresas que sobrevivem e empresas que prosperam, entre equipes que adoecem e equipes que florescem, entre ambientes que sufocam e ambientes que libertam, entre números que despencam e lucros que se multiplicam.
A liderança, no fim das contas, sempre foi e sempre será um ato de responsabilidade emocional. Não existe liderança neutra. Todo líder eleva ou destrói, cura ou fere, expande ou limita, abre caminhos ou bloqueia possibilidades. Liderar nunca foi sobre ter um cargo, mas sobre o impacto que você gera na vida das pessoas todos os dias. E a grande verdade é que a maioria dos líderes não percebe o tamanho dessa responsabilidade, até ver as consequências do próprio comportamento refletidas no time. Mas quando esse despertar acontece, quando o líder finalmente entende que seu estado emocional molda o estado emocional da equipe, tudo muda. É como se uma cortina se abrisse e a realidade ficasse clara demais para ser ignorada. A conclusão mais poderosa que você pode tirar deste vídeo é que lucro não nasce de pressão, nasce de pessoas. Não nasce de exigência exagerada, nasce de propósito. Não nasce de medo, nasce de confiança. Não nasce de competitividade interna, nasce de colaboração. Não nasce de microgestão, nasce de autonomia. O lucro é sempre a fotografia final de um processo humano bem conduzido. E quando o líder entende que seu papel é criar o ambiente certo, as pessoas naturalmente se tornam aquilo que a empresa precisa: criativas, fortes, motivadas, comprometidas, confiantes e capazes de entregar resultados extraordinários. A liderança próspera é, antes de tudo, uma liderança que decidiu se transformar. E essa transformação começa no silêncio, na sinceridade consigo mesmo, naquele momento em que você reconhece que pode e deve ser melhor. A mudança começa quando você assume suas imperfeições sem vergonha, quando você aceita que, sim, talvez tenha reproduzido comportamentos tóxicos em algum momento da sua carreira, mesmo sem perceber. Isso não te define. O que te define é o que você escolhe fazer a partir de agora. A liderança verdadeira nasce quando o ego diminui e a consciência aumenta, quando o controle dá espaço para a confiança, quando a rigidez dá espaço para a humanidade, quando o medo dá espaço para a coragem. E coragem é exatamente o que constrói empresas inesquecíveis. Coragem para ouvir, coragem para pedir desculpas, coragem para ajustar comportamentos, coragem para confiar nas pessoas antes que elas provem merecer, coragem para liderar pelo exemplo e não pela imposição, coragem para abandonar velhos modelos que já não funcionam, coragem para construir uma cultura onde as pessoas crescem porque se sentem seguras para crescer. Líderes corajosos criam legados, líderes inseguros criam danos, e a decisão de qual caminho seguir é sempre sua. Você não controla a economia, você não controla o mercado, você não controla a concorrência, mas você controla a cultura que constrói todos os dias. Você controla a forma como fala, como orienta, como inspira, como acolhe, como corrige, como celebra. Você controla o ambiente emocional que existe ao seu redor. E esse ambiente emocional determina seu resultado financeiro mais do que qualquer estratégia de vendas, qualquer ferramenta, qualquer planejamento sofisticado. As empresas que vencerão o futuro não serão as mais tecnológicas, nem as mais rápidas, nem as mais baratas. Serão as mais humanas, porque onde existe humanidade, existe confiança. Onde existe confiança, existe energia. Onde existe energia, existe criatividade. Onde existe criatividade, existe inovação. Onde existe inovação, existe competitividade. E onde existe competitividade, existe lucro. Essa é a cadeia invisível da prosperidade. Uma cadeia que começa dentro de você. Por isso, a conclusão final deste vídeo é um convite à consciência, um convite à evolução, um convite à reconstrução, um convite a liderar de um jeito que honra a vida das pessoas que trilham o caminho ao seu lado, um convite a abandonar, de vez, qualquer traço de toxicidade que possa existir em sua liderança. Um convite a assumir o papel de líder próspero, líder consciente, líder transformador. Porque no final de tudo, uma empresa é o reflexo emocional de quem a lidera. Se você floresce, sua equipe floresce. Se sua equipe floresce, sua cultura floresce. E se sua cultura floresce, seu lucro se multiplica. O futuro da sua empresa começa agora, na decisão que você toma hoje sobre quem escolhe ser. A liderança que transforma negócios é a mesma que transforma vidas. E quando você decide liderar com consciência, coragem e humanidade, você se torna a força mais poderosa de prosperidade dentro da sua organização. Claro, Daisy, aqui está um CTA final poderoso, emocional, persuasivo e totalmente alinhado ao tom do vídeo, incentivando o engajamento e reforçando a transformação que o conteúdo propõe. Se este vídeo despertou algo dentro de você,
Se ele fez você refletir sobre a forma como lidera, sobre o impacto que você gera e sobre o futuro que quer construir para sua equipe e para sua empresa, então, eu te peço uma coisa: não deixe essa consciência passar. Compartilhe este vídeo com outros líderes que você admira, com colegas que precisam dessa mensagem, com equipes que merecem trabalhar em ambientes mais humanos e prósperos. E claro, antes de sair, clique em curtir, porque isso mostra ao YouTube que esse conteúdo importa. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que transformam a forma como você lidera e como você prospera. Ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão, nenhum novo insight, nenhum novo passo nessa jornada de evolução. E agora, me conte aqui nos comentários, qual foi o ponto deste vídeo que mais te tocou? Qual foi o insight que você vai aplicar imediatamente na sua liderança? Sua resposta pode inspirar outras pessoas e criar uma corrente poderosa de transformação. Lidere com consciência, lidere com coragem, lidere com humanidade. Nós nos vemos no próximo vídeo.